Nesse vídeo eu queria só explicar um pouquinho por que eu acredito que eu possa te ajudar, contar um pouquinho da minha história, de como o inglês aconteceu pra mim, como o inglês sempre abriu portas pra minha carreira. Sou muito grata a todo esse aprendizado e eu acredito que eu possa ajudar você também a deslanchar sua carreira, tanto na parte de confecção de currículo, técnicas para entrevista, mas também na parte de apresentações, posicionamento, de postura. Eu tenho estudado isso e também como analista comportamental eu tenho convicção que eu posso te ajudar. Então eu vou fazer de tudo para que você tenha todo o apoio que você precisa para realmente ir com um mindset vencedor para tua entrevista, para que você consiga desenvolver o teu networking, trabalhar o seu LinkedIn. E tudo começou com 7 anos de idade, eu comecei a estudar inglês. Até foi uma coisa que, obrigada, muito provavelmente ninguém acorda com aquela vontade, hoje eu vou estudar inglês. Vou lá feliz e saltitante para a escola de inglês. Não foi o meu caso, acredito que não seja o seu caso também. De repente a gente até gosta do inglês, mas estudar não é uma coisa natural. A gente tem que se esforçar para alguma coisa, é um pouco mais difícil. Minha irmã foi estudar inglês, ela tinha essa vontade, e meu pai falou assim, ok, se a sua irmã vai estudar, você também vai. E aí eu fui meio contrariada, mas chegando lá eu comecei a gostar do inglês e eu fui me apaixonando pelo idioma. Mais ou menos com 24 anos, eu estava trabalhando numa empresa multinacional aqui no Brasil. Eu tinha um inglês bom, meu inglês já era ok, but there was room for improvement. Tinha pontos ali de melhoria no meu inglês e nesse momento eu estava terminando minha faculdade de publicidade, propaganda e marketing. O inglês também é importante para a área de marketing e naquele momento eu achei que eu estava num momento bem legal da minha carreira, do meu currículo e da minha história de estar fazendo intercâmbio exterior. E aí eu fui estudar na Inglaterra. E não pense que eu fui estudar assim cheio de dinheiro, não. Eu vendi um carro que eu tinha e fui pra lá e cheguei lá, eu fui lavar prato. E eu percebi que o inglês que eu aprendi aqui no Brasil não era exatamente aquele inglês que eu precisava ter pra me dar bem lá. Inclusive tem uma situação interessante, quando eu fui fazer o teste de placement, que é aquele teste onde eles vão te colocar no nível que você tem que ir, eu lembro que eu caí no nível Lower Intermediate. E aquilo me deixou muito frustrada. Pra quem já estudou inglês sabe que o Lower Intermediate é um acima do básico. E eu falei, nossa, eu estudo inglês desde meus 7 anos. E eu caí num nível acima do básico. E aí que tá a dificuldade que eu sei que a gente passa. Então a gente estuda inglês por muitos e muitos anos e de repente a gente acaba tendo uma dificuldade de falar efetivamente inglês e também de entender o inglês que nos é falado. E aí naquele momento eu percebi que eu ia ter que estudar um pouquinho mais e que eu ia ter que pegar o gancho da fluência. Eu até fui discutir um pouquinho com o professor, falando assim, nossa, mas eu estudo inglês desde tal idade e eu já falo inglês e não sei o quê, mas eu caí no Low Intermediate, tô achando estranho. Ele perguntou onde eu tinha estudado e eu dei o nome do lugar e ele falou assim, mas esse é um professor de inglês, é uma escola, o que é isso? E aí eu meio fiquei sem graça e aí ele bateu nas minhas costas e falou assim, quando você tiver um Cambridge a gente conversa. Nem todo mundo tem que ter um certificado de proficiência de inglês, mas a gente realmente tem que funcionar em inglês, falar inglês, tentar ser fluente pelo menos naquilo que é relevante pra gente. Eu fui estudar cada vez mais, então esse intercâmbio que eu fui fazer, que a princípio era um intercâmbio de 1 ano, acabou dando um pouquinho mais de 10 anos, porque nesse meio tempo eu acabei voltando pro Brasil, eu fiquei aqui 2 anos, eu entendi que eu ainda podia tirar um pouquinho mais da terra da rainha, eu poderia estudar um pouquinho mais, poderia trabalhar em algumas áreas um pouquinho mais relevantes para minha carreira e eu decidi voltar para a Inglaterra nesse momento. Foi onde eu me especializei ainda mais para me tornar uma professora de inglês. A princípio era o plano B e virou o plano A. Então são mais de 35 anos estudando inglês e aprendendo uma melhor maneira de estar passando esse conteúdo para você. E mais recentemente eu fiz cursos na área de coaching e na área de análise comportamental também, para entender como é que as pessoas funcionam. Isso aliado à experiência como professora de inglês. Desde que eu voltei para o Brasil em 2011, eu tenho ajudado profissionais a dar um up na carreira através do inglês. Já tenho feito isso há algum tempo, com resultados bastante satisfatórios. Engraçado, né, que falam que a gente não escolhe a carreira que a gente vai atuar, a carreira acaba escolhendo a gente, e foi mais ou menos isso. As pessoas começaram tanto a me procurar para ajudar a desenvolver currículo, para ajudar a trabalhar com entrevistas. Muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim, Cris, você tá me ajudando mais que o meu coach. E aí eu acabei me especializando nessa área de coaching, e é por isso que eu acredito que as duas coisas têm tudo a ver, juntar o coaching de carreira com o inglês, para que isso possa te abrir mais portas. Eu tenho me especializado nessa área cada vez mais. Agradeço a todos os alunos que já fizeram esse trabalho comigo, que a gente pôde desenvolver um trabalho bem legal. E aí eu decidi abrir esse curso, porque eu sou só uma e eu não estava conseguindo atender a demanda. Eu decidi trazer esse curso para vocês, que é um curso que realmente vai ajudar você a pensar na sua carreira de uma maneira um pouquinho diferente. E a pensar no inglês também de uma maneira um pouquinho diferente. Então era isso que eu tinha para falar de mim, porque que eu acredito que eu possa te ajudar. Então vamos lá, arregaçar as mangas e confeccionar o nosso currículo, preparar a nossa apresentação, trabalhar na nossa postura para que a gente tenha um desempenho melhor. That's it, and I'll see you in the next video.